A paz do Senhor, amém? Amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez. Sempre quando eu venho, sou recebida com muito carinho. Sei que você já falou isso, mas fala mais uma vez para essa mulher que está do teu lado que ela está linda. Fala mais uma vez, fala com ânimo, fala, nossa, você está linda hoje. É bom, né? Tem gente que fala pra gente que a gente está linda, né não? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala. E tem dias que eu sei que eu não estou, que eu estou cansada, mas ela fala, amiga, você está linda. Eu falei, amém, eu recebo. E eu falo para ela, amiga, você é necessária. Porque nós precisamos de mulheres que levantam outras mulheres, amém? Você pode ser esse tipo de mulher que levanta outra mulher? Amém, Deus te chamou para isso. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Trago um abraço da minha igreja, trago um abraço do meu marido. Ele queria vir hoje, mas ele falou que hoje é clube das Luluzinhas. Aí ele foi para a conferência dos homens, ficar lá com uma charada, mas mandou um abraço. Amém? Jeremias 18. Deixa a sua Bíblia aberta, depois nós vamos ler. O tema é Mulheres segundo o coração de Deus. Nós já lemos aqui, né, a divisa que fala de Salmos 51, onde Davi diz, cria em mim. E sobre esse tema, a palavra criar, usada por salmista, significa criar no sentido de fazer algo novo. E esse criar aqui é o mesmo utilizado no livro de Gênesis, no princípio da Bíblia, onde a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, criar tem o significado de fazer algo novo. E a Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que a terra era sem forma e era vazia. E a gente sabe que com o poder da palavra de Deus, e Ele disse haja, tudo se fez, tudo se formou. E assim também é a nossa alma, quando ela está longe de Deus, uma alma sem Cristo. É uma alma exatamente desse jeito, totalmente sem forma e vazia, um caos. Mas quando entra a palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, e Deus diz haja, tudo isso se transforma. Nós já falamos aqui que o nosso Deus é um Deus que faz milagre, amém? Eu creio nisso. Eu creio que Deus é um Deus que faz milagre. E deixa eu te dizer uma coisa, esse Deus que faz milagre, Ele é especialista em pegar aquilo que está sem forma, que está vazio, que está um caos, e transformar em algo novo. Ele é especialista em pegar coisas em que os homens dizem que não tem jeito, que não vai dar certo, e transformar em algo novo. Então talvez você tenha entrado aqui com uma alma sem forma e vazia. Ou talvez você tenha deixado alguém em casa com a alma sem forma e vazia. Mas eu queria te dizer que o haja de Deus tem o poder para transformar todas as coisas. Ele tem poder para transformar o caos. Só que essa palavra, criar, ela tem esse significado de criar todas as coisas. Mas ela também tem um significado que mexeu muito com o meu coração. Porque a gente sabe que no criar, Deus faz pelo poder da palavra. Mas há um outro significado para esse criar aqui, que significa moldar. Formar algo da maneira. Então quando o salmista está dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está dizendo exatamente assim, Deus, molda o meu coração. Diferente do fazer do nada tudo pela palavra, aqui, esse coração, essa mulher segundo o coração de Deus, ela vai ser moldada pelo Senhor. E a gente sabe que no criar pela palavra há um de repente. Só que no moldar existe um processo. E só quem está nessa estrada do molde, que vai ser até aquele último dia. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. A gente sabe que o processo desse molde, nem sempre ele é fácil. Às vezes, ele é doloroso.
Deus pega algo do nada e faz tudo. E aí o salmista vai dizer: cria em mim um coração, molda o meu coração. Será que você pode dizer isso nessa noite? Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, molda o meu coração. E coração, na Bíblia, tem alguns significados. Significa mente, coração significa razão, coração significa vontade, coração significa emoções. Então o que Davi está dizendo aqui é: Senhor, molda a minha mente. Senhor, molda as minhas emoções. Senhor, molda a minha vontade, para que eu seja um homem que não faz segundo a minha vontade, mas que eu seja um homem que faz segundo a tua vontade. E é exatamente nesse lugar, no lugar das nossas ações. É o lugar do nosso coração, porque muitas vezes a gente escuta coração e a gente lembra daquele órgão que pulsa. Só que coração vai além disso. Coração é o lugar das tuas vontades. Coração é o lugar das tuas ações. É por isso que Provérbios vai dizer: olha só, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da alma. Eu gosto da versão que diz: acima de qualquer coisa, meu filho, cuide bem do seu coração, porque a sua vida depende dele. É a mente que controla as nossas ações. É esse lugar. É o lugar das nossas ações, das nossas vontades, do nosso coração. E Provérbios vai nos ensinar a ter esse cuidado. E a palavra guardar aqui significa cuidar, reservar, proteger. Você tem protegido esse lugar? Você tem guardado esse lugar? Você tem preservado esse lugar? A nossa conduta, ela procede das fontes do nosso coração. As nossas atitudes, elas procedem das fontes do nosso coração. O coração tem um impacto tão forte que ele impacta até na nossa aparência. A Bíblia vai dizer o quê? Que o coração alegre aformoseia o rosto. Hoje eu cheguei aqui e me deparei com várias mulheres formosas. A Naí foi chamada aqui. E é uma que eu tenho como exemplo. Toda vez que eu olho, eu falo: Naí, que unção é essa do formol? Aí ela falou assim pra mim: eu tô querendo engordar. Eu falei: eu tô querendo emagrecer. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer essa troca. O coração, ele tem um impacto tão grande que ele afeta na nossa aparência. E a palavra vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor do coração, o espírito se abate. É por isso que não importa o quão maquiada você esteja, o quão bela você esteja, o quão linda você esteja, se o seu coração não estiver guardado no Senhor, se o seu coração não for o coração segundo o coração de Deus, nada vai adiantar. Você percebe que é algo que Deus quer fazer de dentro para fora? É algo que Deus quer fazer por dentro, que vai externar por fora, além daquilo que é superficial. E nesse lugar do coração também é o lugar de onde saem as nossas palavras. Porque a palavra vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E as palavras são tão poderosas, que a Bíblia vai dar um alerta pra gente. E ele diz assim: o poder da morte, o poder da vida estão na língua. E se a boca fala que o coração está cheio, hoje eu faço uma pergunta: o que a tua boca tem dito? Quais são as palavras que você tem declarado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Dentro da sua casa, dentro do seu lar. E há uma outra versão que diz: a língua tem poder para construir e destruir uma vida. Olha quão poderoso é o poder das nossas palavras.
palavras e quão associado ela está com esse lugar que o salmista está dizendo: eu preciso de transformação. Eu preciso de um coração puro, eu preciso de um coração novo. É através dessa transformação que vai se externar na sua boca, mulher. E assim como Deus criou através do poder do haja, Ele te chama para usar a sua boca para criar também. Porque se a palavra tem poder para construir, poder para destruir, significa que você tem o poder de escolher se você vai gerar vida ou se você vai gerar morte. O que você tem gerado nessa grande trajetória que nós estamos vivendo até o céu? Ela constrói, ela destrói. E uma mulher, segundo o coração de Deus, é uma mulher que gera vida. Mas a boa notícia é que Deus, ele tem interesse na transformação do nosso coração. Porque quando Deus vai falar para Israel, Ele é incansável, Ele é fiel para aperfeiçoar. E eu queria te dizer uma coisa: Deus não desiste de mim, não desiste de você. Não importa o quão falho você seja, não importa quantas vezes você vacilou, Ele não desiste de você. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje, porque Deus tem interesse na salvação da tua alma, na salvação da sua casa. Ele tem um interesse incansável, e é por isso que diz que aquele que começou, e eu insisto em dizer, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Ele tem interesse na transformação do teu coração. Ele tem interesse em moldar o nosso coração. Ele tem interesse. E Ele é tão interessado nisso que lá em Ezequiel, Ele vai dizer: eu darei a vocês um coração novo. Eu darei a vocês um espírito novo. E ao invés de vocês terem corações duros como pedra, vocês receberão um coração de carne. Eu colocarei dentro de vocês o meu espírito. E olha aqui o resultado desses fatores: coração novo, tira coração de pedra, coloca coração de carne, coloca o meu espírito. Olha o resultado disso: vocês serão capazes de viver conforme as minhas leis e conforme os meus mandamentos. A maior característica de uma mulher segundo o coração de Deus é que ela não faz a própria vontade, ela faz a vontade de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus vai submeter a sua vontade à vontade de Deus. E se tem uma coisa ruim de se ter, minha querida, é um coração duro, é um coração de pedra. Pensa numa colheita ruim, pensa numa colheita difícil. Um coração de pedra é um coração obstinado, um coração que faz as suas próprias vontades. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver diversas vezes Deus falando sobre a desobediência de Israel. Em Jeremias, o livro que nós abrimos agora, eu creio que você ainda está com a sua Bíblia aberta. Lá em Jeremias, Deus, ele vai fazer essa ilustração, e eu acho lindo a palavra do Senhor. Eu amo a Deus por isso, porque Ele faz conosco aquilo que uma mãe faz com uma criança. Sabe quando uma mãe, ou um pai, ou um tio vai conversar com uma criança e ele quer que essa criança entenda a sua linguagem? Normalmente ele desce ao nível dos olhos dessa criança e ele fala de uma forma, com uma linguagem que essa criança possa entender. Ele traz aquilo que talvez seja de difícil entendimento, ele traz aquela mensagem que ele quer passar para uma linguagem mais fácil, para uma linguagem mais clara. Deus faz isso ao longo da Bíblia. E no capítulo 18 de Jeremias, Deus vai fazer isso com a gente. Ele vai pegar algo que é do cotidiano daquele povo. Ele vai dizer: Jeremias, desce à casa do oleiro e eu vou te fazer ouvir as minhas palavras.
Ele vai pegar algo do dia a dia daquele povo para ilustrar a mensagem que ele quer dizer ao povo. Ele desce. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele desce ao nível daquele povo para poder passar uma mensagem. E aí ele pega algo do cotidiano daquele povo, lá em Jeremias 18, e ele vai dizer: desce a casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. Acompanhe comigo, versículo 3. Então eu desci a casa do oleiro, e eis que o oleiro estava realizando um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, eu não posso fazer convosco o mesmo que eu fiz com esse oleiro, diz o Senhor. E eu trouxe essa ilustração aqui porque essa ilustração fala muito conosco sobre o processo de moldar. Muitas vezes, erradamente, como a olaria não faz parte do nosso cotidiano. Quem aqui já viu uma olaria pessoalmente? Poucas pessoas. Eu nunca vi uma olaria pessoalmente. Já vi em foto, já vi em vídeo. Mas para esse povo, isso era algo muito comum. Então, pelo fato de não ser do meu conhecimento, ou do conhecimento de alguns, a gente acaba passando despercebido pela Bíblia. É por isso que a Bíblia precisa ser cavada. A Bíblia precisa ser espremida. A Bíblia é igual uma laranja. Você tem que comer até o bagaço. Tem que espremer. Tem que beber, tem que cavar. Para você encontrar os segredos que existem nela. E quando a gente vai para a história, vai entender o que é a olaria, a gente vai perceber que esse vaso aqui não é um vaso pronto que se quebra, como muitas vezes eu já vi em peças ou em coreografia. As pessoas pegam o vaso pronto, quebra, como se Deus fosse refazer aquele vaso. Não é isso que Deus está falando no contexto de Jeremias 18. No contexto de Jeremias 18, o vaso está na olaria. Ele está na roda. E se ele está na roda, ele não é um vaso pronto. Se ele está na roda, ele é um vaso que está sendo aperfeiçoado. Ele é um vaso que ainda está úmido. Ele é um vaso que ainda está maleável. E a gente percebe o que Deus quer falar para esse povo quando a gente faz a conexão com Jeremias 19. Quando você vai para Jeremias 19, a mensagem é completamente diferente. Deus diz: compra um vaso pronto e aí você quebra esse vaso. Só que diferentemente do contexto de Jeremias 18, em Jeremias 19, Deus vai dizer: esse vaso que foi pronto e que foi quebrado, ele não vai ser refeito. E eu trouxe essas duas ilustrações para você ter um entendimento de que o vaso de Jeremias 18 é diferente do vaso de Jeremias 19. E você vai entender o porquê ao longo dessa mensagem. Esse vaso de Jeremias 18, ele ainda está no processo de aperfeiçoamento. Fala comigo, aperfeiçoamento. Ele ainda está no processo de ser moldado. Fala comigo, sendo moldado. Ele ainda está nas mãos do oleiro. Fala comigo, nas mãos do oleiro. E se ele está na mão do oleiro, é porque o oleiro quer que ele tenha exatamente o molde das suas mãos. Eu queria que você entendesse isso. Porque quando você diz, molda-me, molda o meu coração, o Senhor está dizendo, você está disposto? Você está disposta, minha irmã, a ser moldada? Porque eu não sei você, mas eu queria que você tentasse alcançar o que eu quero te dizer. Pensa aí no oleiro e o barro em suas mãos na roda, maleável, sendo aperfeiçoado. E aí tem um momento em que o oleiro vai esmagar, ele vai apertar. E aí não tá bom.
não, ele vai mais para cima e ele vai apertar. E é justamente esse o processo que a gente passa. Muitas vezes, nós somos esmagadas, nós somos apertadas, porque o oleiro quer aperfeiçoar o vaso. Mas assim como a oliveira, para extrair o seu azeite, que é o melhor, quanto mais esmagado, mais óleo. Quanto mais esmagado, mais óleo. E de repente você está aí pensando, meu Deus, como dolorido é esse processo de moldar. Eu queria te dizer que é porque Deus acredita em você. Eu queria te dizer que porque Deus acredita que você pode ir mais longe. Eu queria te dizer que é porque Deus acredita que ainda tem algo melhor para extrair do teu caráter, do teu posicionamento, do teu coração. É por isso que Ele está aperfeiçoando. É por isso que Ele está moldando. E eu ainda queria te perguntar, você quer um coração segundo o coração de Deus? Você ainda está disposto a dizer, molda-me? Então vamos lá. Que agora eu vou passar para vocês as características de um vaso que vai ser moldado, amém? Segura aí, aperta o cinto. E vamos lá. Quando o vaso vai ser moldado, primeiro o material ele precisa ser extraído. Deus pega o material, o oleiro pega o material de barro e limpa esse material. Então o primeiro processo é um processo de lavar, é um processo de limpar, é um processo de tirar as imperfeições, tira a mágoa, tira a decepção, tira a falta do perdão, porque Ele não quer um vaso sujo. Então Ele começa o processo de lavagem já quando pega o barro, e Ele começa a tirar todas as impurezas daquele vaso, daquele barro. Ele limpa aquele material, Ele tira todas as pedras, Ele tira todas as raízes, todas as coisas que você sofreu ao longo da tua vida, todas as escolhas erradas que você fez e as escolhas que nem foi você que fez, mas passaram por você, te atingiram, te alcançaram na tua infância, na tua criação, na tua caminhada, coisas que foram doloridas, palavras que você escutou, palavras que você ouviu, posicionamentos de pessoas que você amava e que deveriam te amar e não te amaram. Ele pega tudo isso para que o vaso seja construído e limpa. Ele faz o processo de limpeza e vai tirando tudo que é imperfeição, tudo aquilo que é impureza. E depois ele começa o processo de amassar o barro. E aí ele começa a apertar. E aí ele começa a espremer. E aí ele começa a esmagar. E aí começam os processos que a gente tem que viver. Porque muitas vezes nós precisamos de milagre sim, mas muitas vezes nós precisamos de um processo. Nem sempre é milagre, às vezes é processo. E aí nós começamos a passar pela ventania, nós começamos a passar pelas provas. E aí Ele prova a nossa fé, Ele prova o nosso caráter, Ele manda a gente entregar, Ele pede para conhecer o nosso coração. E aí a gente começa esse processo de amasso, esse processo de aperto. Esse processo é um longo processo. E Ele começa a moldar o barro. Ele coloca na roda. E aí Ele vai colocando o barro no formato que Ele quer. Depois que o barro fica pronto, Ele coloca o barro no vento. Pensa. Tem umas palavras que crente já sabe que é difícil de falar, né? Processo, vento, prova, misericórdia. Coloca no vento. E aí, esse vaso já foi limpo. Esse vaso já tirou as imperfeições. Esse vaso já foi amassado. E agora ele fica no vento, para saber se ele suporta o vento. E depois do vento, ele vai para o fogo. Achou que tinha acabado, né? Não, no vento tá bom, Deus. Chega. Do vento ele vai para o fogo. Esse fogo vai trazer para ele uma estrutura, uma força, uma liga,
para só então ele ser um vaso de verdade. Nós passamos pelo amasso, nós passamos pelo vento, nós passamos pelo fogo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando passares pelas águas, você não vai submergir. E se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Acontece que nesse processo, minha irmã, você não está sozinha. O oleiro está com você. Porque é interesse desse oleiro que você tenha um coração segundo o coração dele. E aí depois de todo esse processo, esse vaso está pronto. E aí nós vamos para o capítulo 19. Onde Deus vai falar, olha só, esse vaso pronto. Se ele for quebrado, depois de ter passado por todo esse processo, e ele for quebrado, ele não vai ser refeito. O vaso que é refeito é o vaso que está na mão do oleiro. Deus está dizendo, enquanto você está no processo de aperfeiçoamento, você tem uma oportunidade de crescer, de aprender, de mudar a sua rota. O que Deus está falando aqui é de arrependimento. Deus coloca os dois vasos para a gente entender aqui qual é a diferença de um para o outro. E algo que eu vejo perceptível nessa diferença de um sobre o outro é a maleabilidade do vaso de Jeremias 18. Você é uma mulher maleável? Você é uma mulher moldável nas mãos de Deus? Você é uma mulher ensinável? Porque você não precisa ser perfeita, mas você precisa ser ensinável. Você é uma mulher ensinável? Você é uma mulher moldável? Você é maleável? Essa é a diferença dos dois vasos. É obediência versus a desobediência. Coração de pedra versus coração de carne. Fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade. É isso que permeia a nossa vida desde o Jardim do Éden. Quando Deus dá uma ordem no jardim, lá no princípio, olha só, não coma desse fruto. E aí a serpente aparece para a mulher e coloca aquela dúvida no coração. Porque Satanás, ele sempre vai trabalhar com a dúvida. Porque a dúvida, ela é o oposto da fé. A fé é a certeza. O oposto da fé é a dúvida, a desobediência. E aí a serpente vai chegar para aquela mulher e vai dizer, será que foi isso que Deus falou? E aí Eva come daquele fruto, desobedece. E não satisfeito, Satanás continua fazendo isso até hoje. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Ele faz isso com Jesus no deserto. Você é filho de Deus? Transforma então essa pedra em pão. Ele faz com Jesus. Não vai fazer comigo? Não vai fazer com você? Quando você tiver uma palavra, pode ter certeza que o inimigo vai sempre tentar plantar a dúvida do seu coração. Mas lá no deserto, Jesus nos ensina como enfrentar essas mentiras do diabo. Através da palavra de Deus. E eu queria te dizer que a obediência, ela nem sempre vai te levar por um caminho de conforto. Mas ela sempre vai te levar por um caminho de satisfação. Por mais dolorida que seja. Só que a desobediência, ela pode te levar por um caminho de conforto momentâneo. Mas no final você pode ter certeza que o caminho vai ser de destruição. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas há uma guerra espiritual, há uma guerra cultural lá fora. E o inimigo tem que se levantar o tempo todo para tentar dizer, será que é isso mesmo que Deus está falando? Tentando trazer uma cultura mundana para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias. É uma guerra contra a família. É uma guerra de gênero, é uma distorção fortemente. O mundo está gritando nas redes sociais, nas ruas, em todos os lugares. E ele está dizendo o tempo todo, tem certeza que é isso que Deus está falando? E eu queria te dizer, minha irmã, que a gente só vai vencer essa guerra se a gente estiver pautada na palavra da verdade. Se a gente estiver pautada na palavra do Senhor, é a única forma de vencer essa guerra. É por isso que Deus quer que você tenha um coração segundo o coração dele.
Porque lá dentro da tua casa, quando a cultura tentar entrar através de filhos, através de netos, é você, mulher, que Deus vai usar para abrir a boca e para dizer: está escrito assim. Não importa a ideologia lá fora, não importa as ideias lá de fora, a minha casa está pautada na palavra do Senhor. É você a quem Deus quer usar. Você quer ter um coração segundo o coração de Deus? Você pode dizer: Senhor, molda o meu coração? E aí o mundo fica gritando: será que é isso mesmo? Ah, casamento é uma instituição falida. Filhos, você vai ter filhos? Filhos vai atrapalhar seu ministério. Filhos vão atrapalhar a sua vida profissional. O seu corpo é você que manda no teu corpo. Faz do teu corpo o que você quiser. Olha como o inimigo, desde lá do início, tem soprado nos ouvidos: faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Uma das mentiras mais gritadas lá fora é: siga o seu coração. E a palavra vai dizer que o coração do homem, ele é e ele não é só enganoso, mas ele é desesperadamente corrupto. É por isso que Paulo vai dizer: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, eu faço. Depois que o pecado entrou, houve uma desconstrução, uma desconfiguração, e a nossa vontade, ela está contaminada. E é por isso que Jesus, quando vem, ele vem fazendo algo muito lindo. Ele repete várias vezes: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Jesus vai dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque coração, nós vimos no início que é o lugar da nossa é o lugar das nossas emoções, é o lugar da nossa razão. É o nosso coração que diz o que a gente faz e o que a gente fala. E essa vontade foi corrompida pelo pecado. E aí Jesus vem ensinando pra gente: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu faço exatamente o que o meu Pai diz. Então uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que faz o que Deus quer que ela faça. E o que Deus quer que você faça está aqui, ó, na palavra de Deus. É por isso que Ele quer que você tenha um coração segundo o coração dele. Nem as palavras que Jesus falava eram palavras dele. Jesus disse: eu dei a eles as suas palavras. Isso aqui não é só para chamado, isso aqui não é só para ministério, isso aqui é para relacionamento, isso aqui é para vida. Deus tem uma vontade perfeita para o seu casamento, amém? Deus tem uma vontade para a sua família, amém? Você crê nisso? Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus me tem uma vontade para os seus filhos. Deus tem planos, Deus tem projetos. E isso não é de agora. Isso é desde antes do ventre da sua mãe. Ele preparou algo para você. Mas para viver esse algo, você precisa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Nós precisamos viver segundo o coração de Deus. E nós aprendemos várias coisas durante toda a nossa vida. E eu vou te provar isso. Quem aqui é casada? Eu tenho certeza que você levou vários hábitos da sua criação para o seu casamento. Sim ou não? Peguei um monte, já estou até rindo. Alguns piores, alguns hábitos bons, alguns hábitos ruins, alguns hábitos terríveis, dependendo da família que você criou, dependendo da família que você foi criado. Se a sua família foi disfuncional ou não, se foi cristã ou não, ainda que tenha sido cristã, nenhuma família é perfeita. Mas se não foi, se não tiveram valores cristãos, pior ainda. E aí você cresce com esse aprendizado, com o coração segundo essa vontade, e aí você leva essa vontade para o casamento. E eu vou dar um exemplo aqui bem simples. De uma mulher que ela estava fazendo
salsicha. As mulheres vão entender. De cozinha a mulher vai entender. E aí ela corta as pontas da salsicha. E aí a filha dela pergunta: por que você cortou, mamãe, a ponta da salsicha? E ela falou: não sei. Eu vou ligar para minha mãe e vou perguntar para minha mãe por que ela cortou a ponta da salsicha. E ela liga para a mãe dela e ela diz: mãe, por que você corta a ponta da salsicha? E ela fala: minha filha, eu não sei. Eu vou ligar para a mamãe e vou perguntar por que mamãe me ensinou a cortar a ponta da salsicha. E aí ela liga e faz a mesma pergunta e diz: por quê? E ela diz assim: porque a minha panela era pequena, a salsicha não cabia, então eu cortava as pontas para poder cozinhar. E aí essa menina essa mãe passou para a filha, que passou para a neta, que passou para a bisneta. E aí no final das contas ninguém sabia o motivo. E isso é um exemplo bobo, mas é um exemplo de que como nós carregamos hábitos para dentro da nossa casa. Eu mesma, no início do casamento, eu tenho uma forma de fazer arroz. Eu acho que todo mundo faz da minha forma, que eu não vou falar aqui que o meu jeito é o melhor jeito. Mas eu lavo arroz. Quem lava arroz? Todo mundo. Tem gente que não lava. Não tem problema nenhum. Acho que não faz mal. Eu lavo arroz, tiro aquela água, aí eu coloco na panela. Coloco o azeite. Amém? Quem está comigo ainda? Coloca o azeite. Né? Tem gente comigo ainda. Tem muita gente que já largou minha mão, já me deixou sozinha. Coloca um pouquinho de alho. Quem coloca? Para dourar. Olha o povo do alho. Dou uma douradinha bem pouca. Depois coloco o arroz, dou uma refogada e depois coloco água fria. Quem coloca água fria? Quem coloca água quente? Faço assim o meu arroz maravilhoso. Não fica papa, fica bom. E aí um dia meu marido foi fazer o arroz. É raro, mas acontece. E aí ele foi fazer o arroz e eu estava também na cozinha. E aí ele pegou o arroz, lavou. Falei: opa, tá certo. Ele pega o arroz, lava o arroz, coloca na panela. Já coloca água, já coloca o sal e já coloca alho. E eu falei: meu Deus, quando eu ia abrir a minha boca, o Espírito Santo falou para mim: não fala nada, senão ele nunca mais vai fazer um arroz. Pensa, irmãs, quem é mulher sabe. O desejo vem aqui, ó, de falar aquelas coisas. Se fosse a velha criatura, né? Ia falar o quê? Tu não sabe nem fazer um arroz? Tua mãe não te ensinou? A nova criatura, engoli seco. Falei: meu Deus, guarda tua cela. Fomos almoçar. Pensa no arroz bom. Irmã, ficou maravilhoso. E aí naquela hora na mesa Deus falou comigo: você ia perder a oportunidade de comer um bom arroz, só porque ele fez diferente do que você faz. Ele fez arroz, sim ou não? Ficou bom, sim ou não? Só porque foi diferente? Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito e da nossa. E tem muitas mulheres sofrendo em seus casamentos, e homens também, porque não dão espaço, não respeitam as diferenças. O fato de alguém fazer diferente de você não significa que esteja errado. Você pode falar isso para sua irmã do lado? O fato de alguém fazer diferente de você não significa que esteja errado. É arroz do mesmo jeito. Mas a mulher, não aqui, na Igreja Batista não, mas tem mulher que tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. A cor da blusa tem que ser da cor que eu quero. A cor da blusa tem que combinar com o meu tom de pele, e arruma confusão por tantas coisas.
Tem mulher que, se não for do jeito dela, essa música eu não gostei, desse jeito eu não gostei. Fez arroz assim, não fez do meu jeito. Está perdendo uma grande oportunidade. E eu queria te falar de alguém que quase perdeu uma oportunidade de viver um milagre, porque criou uma expectativa sobre Deus. Deus não faz as coisas segundo a tua vontade. É você que faz as coisas segundo a... Dá-me um coração segundo o teu coração. Naamã precisando de uma cura, precisando de um milagre, cheio de lepra, chega para o profeta, e o profeta fala para Naamã: olha só, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, furioso: eu vou mergulhar no Rio Jordão? Não, eu acho que Deus deveria fazer desse jeito. Eu acho que Ele deveria me chamar, me colocar em cima do altar e fazer todo mundo bater palmas para mim. E aí ali em cima do altar, quando todo mundo estiver vendo, Ele deveria me honrar. Eu acho que Ele deveria fazer as coisas no meu nome. Naamã é aquela pessoa complicada, tão complicada que os servos de Naamã vão dizer assim: meu senhor, Ele só te pediu para mergulhar no rio. Se Ele te pedisse para fazer uma outra coisa, você não faria? Eu estou falando de alguém que precisava de uma palavra. Essa palavra havia sido liberada, mas porque a forma que Deus ia executar não era a forma que Ele queria, ele quase perdeu o seu milagre. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã: tem uma palavra já liberada para a sua vida, para a sua casa, mas Deus pode não fazer do jeito que você quer. Ele vai fazer do jeito dele. Naamã cria toda uma expectativa e quase perde o seu milagre por orgulho. E aí quem está em volta está falando: meu Deus, tão simples mergulhar no rio, meu Senhor. Porque enquanto tem gente complicada, tem gente que descomplica e diz para ele: é tão simples. Deus vai te dar um coração segundo a sua vontade. Quando Deus vai falar sobre Davi, e aqui eu encerro, Ele vai dizer: eu achei um segundo o meu coração. E uma das características de Davi que mais mexe comigo é que Davi não tinha medo de fazer coisas simples. Nós somos o tempo todo impulsionadas a viver algo extraordinário. E nós recebemos várias palavras: Deus vai fazer algo extraordinário, Deus vai fazer algo lindo, Deus vai fazer algo tremendo. Amém, eu recebo todas essas palavras. Mas a maior oportunidade que Davi teve estava escondida atrás de uma obediência. Sabe por que Davi se deparou com aquele gigante? Porque o seu pai disse: alimenta os seus irmãos. Davi não saiu de casa para derrubar o gigante. Davi saiu de casa para servir. E ao sair para servir, ele se depara com o gigante. Viva coisas extraordinárias, mas não esqueça do ordinário. Tem muita gente deixando de viver grandes oportunidades porque as coisas simples, as coisas ordinárias estão sendo taxadas pelo mundo como coisas insignificantes. A tarefa de apacentar ovelha era uma tarefa desprezível. Tanto que quando Davi chegar no campo, o seu irmão diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Poucas para ele, desprezível para ele. Mas para Davi não. Se Davi não se importasse com aquilo que foi dado na sua mão, eu te pergunto: ele enfrentaria um urso? Ele enfrentaria um leão? Se cuidar das ovelhas, se fazer algo simples fosse desprezível para Davi, Davi deixaria que aquelas ovelhas fossem mortas. Sim ou não? É por isso que eu queria te dizer: cuide do que Deus colocou na sua mão.
Ainda que o mundo diga que é insignificante, ainda que o mundo diga que não há jeito para casamento, não há jeito para família, que não há jeito para os seus filhos, cuide daquilo que Deus colocou na tua mão. Faça o ordinário. Leva a palavra de Deus para sua casa. Coloca Deus no seu cotidiano e você vai ver algo extraordinário acontecer. Talvez a grande oportunidade, a grande porta e o grande milagre esteja escondido atrás do lavar o seu banheiro, de servir a sua mesa, de ser uma boa patroa se você é empresária, de ser um bom funcionário se você é funcionário, de ser uma boa filha, de ser uma boa serva, de ser uma boa liderada. Talvez para outras pessoas seja insignificante. Os Eliabes estão se levantando, os irmãos de Davi estão se levantando, dizendo que aquilo que tem na nossa mão é desprezível e insignificante, mas para mim não. Para mim não. A minha casa tem valor para mim. A minha casa tem significado para mim. Você pode dizer isso? Para mim não. Para mim é significante. Para mim tem valor. Se coloque de pé, por favor, nós vamos orar. Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração. Bia, eu queria que você fizesse uma oração nessa noite. Eu não sei em que parte do processo que você está. Feche teus olhos. Eu não sei se você está no processo de ser limpo, de Deus tirar as impurezas. Talvez você foi traída. Talvez você foi decepcionada. Talvez você foi usada, descartada, humilhada. Eu não sei em qual processo que você está. Eu só sei que Ele quer limpar. Ele quer limpar o seu coração. Talvez você esteja sofrendo com filhos, com filhas. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Ele quer moldar você e te fazer uma mulher segundo o coração dele. Ele quer moldar você e te fazer uma mulher segundo o coração dele. Para que as pessoas vejam que mesmo estando um caos lá fora, o povo de Deus continua firme na palavra. Feche teus olhos. Eu vou pedir para a Bia fazer essa oração. Enquanto ela faz essa oração, eu gostaria que você orasse ao Senhor com as suas próprias palavras. Orasse pela sua casa, orasse pela sua família, orasse por quem você deixou e orasse também por você, porque nós falamos aqui de que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Talvez, mulher, você abriu seu coração para quem você não deveria abrir. Talvez você se expôs. Você expôs aquilo que você deveria guardar. Você expôs aquilo que era precioso. E aí o inimigo entrou e plantou sementes que não deveria ter plantado. Então eu gostaria que você colocasse tudo isso hoje no altar do Senhor. Porque nós não podemos entrar na casa do Senhor como se fosse só mais um culto. Deus está transformando corações nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui, Senhor, nós estamos, ó Pai, porque nós sabemos que de Ti procedem as fontes que lavam a nossa alma, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que traz o refrigério. Tu és o Deus, Senhor, Deus que nos limpa, nos molda, nos transforma. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, recebendo da Tua palavra direcionada para o nosso coração, ó Deus. Que o Senhor venha nos limpar, Senhor. Que o Senhor venha nos tratar, meu Deus. De um modo que muitas vezes nós não conseguimos. Mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor conhece, Pai amado, cada célula do nosso corpo. Conhece tudo, Pai amado. Ó avesso o Senhor conhece. Sabe, Senhor, quantas vezes, muitas vezes nós nos deparamos com situações e falamos, ó Deus, de novo isso. E nós te apresentamos nessa noite, ó Deus. Nos faz viver segundo o Teu coração, não segundo o nosso coração, não segundo o nosso querer, aquilo que nós fazemos, ó Deus, que não nos leva para lugar nenhum.
mas o teu querer, a tua vontade nos aproxima cada vez mais do Senhor. E é exatamente neste lugar que nós queremos estar, pertinho do teu coração, Senhor. Nos aliança, Senhor Deus, ao teu propósito. Nos une, Senhor, exatamente ao teu propósito, ao teu querer. Aquilo que o Senhor tem para a nossa história, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos reposiciona ou nos posiciona exatamente de acordo com o teu querer. É assim que nós queremos estar, Senhor, disponíveis em tuas mãos. É assim que te oramos, ó Deus, porque nós cremos no teu mover. Nós cremos, Senhor Deus, no teu agir para a nossa história. E nós sabemos que não fica só em nós, através de nós, para a glória do teu nome. É assim que nós te oramos, ó Deus, que nós possamos sair deste lugar, Senhor, mulheres avivadas, mulheres renovadas, mulheres edificadas pela tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.